Amém, meu irmão? Vamos continuar então. Agora que nós já reconhecemos a visitação de Jesus, que já abrimos a porta da nossa vida para Jesus entrar, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus é um gentleman. Jesus é um cavalheiro. Jesus é educado. Jesus está agora, batendo a porta do seu coração. Se você ouvir, e você ouviu, agora cabe a você tomar uma decisão. Abrir a sua vida para Jesus entrar ou não. Você entende que a salvação está na tua mão e não na mão de Deus? Jesus está à porta da sua vida. Jesus está à porta do seu coração. Agora, se ele vai entrar ou não vai entrar, não compete a Deus. Não compete a Jesus. Compete a você. E quando você abre a porta do seu coração, da sua vida, ele entra na sua vida. E aí vai começar uma ceia, vai começar uma comunhão, vai começar uma festa dentro da sua vida. E o que Deus vai fazer? Tem coisas que ele quer remover da sua vida, que não te fazem bem. Quantas coisas Jesus já tirou na minha vida e quantas coisas Jesus ainda deseja remover da minha vida. Quantas áreas da minha vida ainda precisam ser tratadas, transformadas. E isso o amor de Deus vai fazer, a graça de Deus vai fazer por você, sem acusação, sem apontar dedo, você precisa disso. Não, é o amor de Deus, vai te envolvendo e você vai ficando livre dessa situação e você vai fazendo uma outra escolha, uma outra opção. Eu quero o jeito de Deus, eu não quero mais do meu jeito. Eu prefiro a maneira de Deus e eu não quero mais da minha maneira. E esse texto aqui no versículo 45 diz que depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Esse texto aqui, num outro texto paralelo em Mateus e Marcos, fala que Jesus entrou no templo, lá no templo que era o templo de Salomão, lá em Israel mesmo, fisicamente falando, e ali existiam os mercadores, existiam os cambistas. O que acontecia? As pessoas iam até Jerusalém para fazer a oferta, e eles chegavam ali com os animais, para fazer a oferta, porque naquele tempo ainda era oferta dos animais, e eles chegavam ali e eles vendiam. Só que os cambistas, os que faziam essa troca, eles desvalorizavam os animais e supervalorizavam toda aquela oferta, todo o dinheiro. Então uma ovelha que valia, vamos dizer, R$50, chegava lá e falava assim: não, eu só pago 20, eu só te dou 10. Sabe, então era o que Jesus falou: vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de negócio. Vocês estão fazendo de um lugar que era para ser chamado de casa de oração, vocês estão transformando isso daqui. Ele diz lá num texto, não sei se é nesse daqui, ele fala aqui, em covil de salteadores. Covil é esconderijo, é uma caverna. De salteadores, salteador é aquele que rouba. Você está fazendo da minha casa, casa de negócio. Meu irmão, eu sinceramente, eu sinto assim muito mal quando eu vejo negócios na casa de Deus. Quando eu vejo os cambistas dentro da casa do Senhor. Isso eu estou falando de igrejas físicas. Mas agora eu quero chamar para nós, nós como templo, que negócio que existe dentro de nós? Quais os cambistas que tem dentro da nossa vida? Olha aqui, depois entrando Jesus no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. A minha casa. Jesus está dizendo que a casa dele, se você e eu, nós reconhecemos a oportunidade da visitação de Jesus e aceitamos que Jesus entrasse, depois entrando no templo, Jesus entrou no templo, e agora Jesus, ele quer o quê? Ele quer expulsar aqueles que fazem negócios nas nossas vidas. Pastor, o que você quer dizer com isso? Meu irmão, quantas áreas das nossas vidas elas negociam com Deus, elas brincam com Deus, elas zombam de Deus. Jesus, lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 7, está escrito assim: de Deus não se zomba. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Meu irmão, minha irmã, não brinque com Deus. Jesus entrou na sua vida, mas não brinque com Deus.
Não zombe de Deus. Não tente passar Deus para trás. Não se engane que você fazendo negócio com a palavra. O que é fazer um negócio com a palavra? Sabe um negócio que muitas pessoas fazem com Deus? Deus aqui, ó, toma o meu dízimo, eu estou te dando, então o pastor falou que o Senhor vai me dar mais, então eu estou esperando. Isso é negócio com Deus. Deus, eu estou indo, vou participar dessa campanha. Deus, eu vou participar, eu vou tantos dias na igreja, eu vou tantos dias aqui, eu vou subir no monte, eu vou fazer um sacrifício. Tudo isso, meu irmão, é negócio com Deus. Deus não quer isso. Deus não quer obrigação na sua vida. Ele quer que você faça por amor. Ele quer que você faça liberalmente. Ele não quer que você faça por obrigação, por imposição. Deus não tem imposto para você. Deus tem graça e verdade para a sua vida. Jesus está falando assim, a minha casa é uma casa de oração. Você já entregou sua vida para Jesus? Então a casa é dele? Então transforme a sua casa e deixe Jesus transformar a sua casa numa casa de oração. O que tem saído da sua boca? Tem saído mais oração ou tem saído mais murmuração? Na sua boca tem saído mais gratidão a Deus ou tem saído mais pedidos para Deus? O que na tua boca tem saído? Mais louvores a Deus ou mais críticas e julgamentos em relação aos outros irmãos, em relação às outras pessoas? Jesus está falando, a minha casa, se você se entregou para mim, a minha casa é casa de oração. Não transforme ela num esconderijo para bandido. Não transforme a sua vida, Marcelo. Não transforme a sua vida, você que está me ouvindo, que está me assistindo agora. Não transforme a sua vida num lugar onde Deus não tenha liberdade, onde Deus não tem acesso. Não transforme a sua vida assim. Não deixe a sua vida ser desse jeito. Ele diz aqui, no versículo 47, que diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Você e eu, nós podemos ter ensinos diários de Deus no templo. Diariamente Jesus quer transformar a sua vida. Diariamente Jesus quer mudar a sua vida. Diariamente Jesus quer ensinar algo novo para você e para mim. O que diz a oração, né? O Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso. Todos os dias você pode se alimentar do pão, da palavra, diariamente. Deixa diariamente Jesus te ensinar. Diariamente Jesus estava no templo, diariamente Jesus está no teu templo, querendo te ensinar, querendo te mostrar novos princípios e novos valores para essa vida. Diariamente Jesus lá no templo de Jerusalém ensinava. Quanto mais nesse templo aqui. No templo do Marcelo, no templo você. Diariamente Jesus quer ensinar. Diariamente você pode ter um entendimento novo, uma revelação nova em relação à palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Esse texto, isso que eu acabei de falar, que diariamente Jesus ensinava no templo, significa que você pode diariamente ter experiências com Deus. E eu gosto desse texto aqui que diz assim que os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Isso daqui era o povo, eram aqueles que participavam ainda da religião judaica. Eu fico muito assim aborrecido de ver que ainda hoje existem essas pessoas assim, até mesmo dentro da religião evangélica, dizendo que você não pode ter acesso a Deus da maneira que você gostaria de ter, que é só o pastor. O pastor, a igreja se transformou em, não é cristocêntrica, mas é em pastorcêntrica. O centro é o pastor. Tudo acontece pelo pastor. Tudo acontece através do pastor. Mas o que Deus quer de você e de mim é um relacionamento pessoal e íntimo, individual. A minha função, meu irmão, é simplesmente de ensinar a você. Deus me deu um dom, me deu um chamado diferente talvez do seu, uma capacidade diferente do que a sua, mas não é para eu dominar sobre você, mas é para eu te ensinar e para eu motivá-lo a você mesmo ter experiências diárias com o seu Jesus Cristo, com o seu Deus, na sua intimidade, na sua liberdade.
Você pode orar, você pode louvar, você pode adorar, você pode falar com Deus, você pode pedir entendimento para o Espírito Santo em relação a uma escritura, em relação a um texto, e o próprio Deus vai te ensinar diariamente. Grava essa palavra, diariamente você pode aprender com Deus. Se as pessoas têm falado, não é assim, se o fulano ou beltrano tem falado, não é desse jeito, não. Meu irmão, não dê crédito ao que os homens falam, dê crédito ao que Jesus falou. Amém? Diz aqui que eles procuravam eliminá-lo, contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Eu gosto disso também. Jesus quer que você seja dominado por ele. Jesus quer que todo o seu templo, você que já entregou a sua vida para ele, você que está vivendo essa vida que eu também estou vivendo, expulsando os cambistas, expulsando as coisas erradas da minha vida, expulsando os negociadores da minha vida, expulsando aquilo que não presta na minha vida, que todo o meu ser, a minha alma e a minha carne sejam dominadas por ele, que a minha vida seja dominada por ele. Você já imaginou uma vida dominada por Deus? Você já imaginou uma vida que o Espírito Santo ele tem total e plenas condições de conduzir e direcionar a sua vida? Tem um texto aqui, que eu amo esse texto aqui, finalzinho de Judas. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Quando a minha vida é uma vida dominada por Deus, quando a minha vida é dominada por Jesus, quando a minha vida, o templo, a minha vida ela é plena, ela é cheia de Jesus Cristo, ela é cheia da palavra, a minha vida é uma vida que vai estar isenta de tropeços. Quais são esses tropeços? Eu vou por esse caminho, Deus fala, não vai não. Eu estou pensando em tomar essa decisão, o Espírito Santo fala, não toma não. Quando que nós tropeçamos? Quando nós não estamos enxergando bem ou quando é de noite, não é verdade? Quando nós andamos na palavra, nós andamos na luz, nós andamos na verdade, nós andamos na claridade. Salmo 119, verso 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando eu e você somos dominados por Jesus, dominados pela palavra, nós vamos conhecer a verdade. E na verdade não existe engano, na verdade não tem tropeço, na verdade do Senhor existe a liberdade. Quando nós tropeçamos, é quando nós estamos distraídos, é quando nós não estamos enxergando bem. Mas quando nós somos dominados pelo Senhor, nós vamos olhar só para o Senhor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, está escrito para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador das nossas vidas, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deixa Jesus dominar a sua vida. Quando Pedro estava andando sobre o mar, sobre as águas, Pedro olhava, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro prevaleceu. A vida de Pedro estava dando certo, Pedro estava andando sobre as águas, mas quando ele começou a reparar na força do vento e na água, ele começou a afundar. Tire os olhos da religião, tire os olhos dos homens e coloque os seus olhos em Jesus. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando assim que o homem, então, que se diz um homem de Deus, ele pode errar, que não tem problema algum. Eu sou completamente contrário a essa afirmação. Eu, como um líder espiritual, eu preciso ser o exemplo de Jesus nessa terra. Eu preciso deixar, eu tenho que ser o primeiro a permitir que a minha vida, que todo o meu templo, seja completamente dominado por Ele, para que eu sirva de exemplo para você. O que eu estou falando é tirar o olho dos maus homens, desses falsos homens de Deus, dessas pessoas que têm te dito, não é assim que funciona não, você não pode, isso daí é só para o pastor, isso é só para a pastora, não é desse jeito não, você pode sim. Eu estou te incentivando, eu estou te motivando a dar um passo além, a sair desse lugar que você está e começar
a receber um ensinamento diário com Deus, através das orações em línguas, através de um jejum, através da meditação na palavra. Vai atrás de Deus, vai buscar o Senhor, vai conhecer Jesus e você vai ser completamente dominado por Ele. Não uma dominação austera, não uma dominação ruim, mas ser dominado do lado positivo. Ser dominado por Jesus e não ser dominado mais pelas emoções, pelas circunstâncias, pelo inimigo. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida. Semana que vem nós estamos aqui novamente, no nome de Jesus Cristo. Amém.